Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei de sair de serviço e tinha uma árvore gostosa aqui, tá fresquinha. Eu falei, vou parar e vou gravar um vídeo, né? Tem gente que pergunta pra mim sobre o medo, se eu não tenho medo por eu ter ficado sozinha, por eu ter me divorciado, por eu ter sempre vivido na barra da calça do marido, né? E eu falei assim, não, que isso fez eu crescer muito. Eu vivi sempre numa crença limitante, minha família é toda evangélica, então assim, eu tinha que viver naquela, é, tudo conforme a igreja queria, né? Tudo, desde cabelo, tudo, né? Então era aquela assim, a minha família sempre foi uma família boa, assim, sabe? Minhas irmãs, meu pai sempre foi de uma família boa, mas era de crenças, né? E crenças que vai colocando, que a gente vai crescendo, que a gente tem que casar, a gente tem que crescer, a gente tem que casar, e a gente tem que ser esposa, só isso, e mais nada. E depois que eu me separei, eu vi que tinha um mundo a mais do que isso, do que só ser casada, só viver ali na barra da calça do homem. E eu aprendi a ser sozinha. Hoje, se falar assim pra mim, você tem coragem de tirar um passaporte e ir lá pro outro país? Eu tenho coragem, eu não tenho medo. Eu vou de boa. Você tem coragem de sair sozinha e ir pro Nordeste? Eu vou. Eu não tenho medo. Eu já tive medo, sim. Só que isso tudo é um trabalho que a gente vai fazendo na cabeça da gente. É um processo. Para a gente perder o medo, a gente tem que fazer um processo na cabeça da gente. E como que a gente faz esse processo? A gente indo devagar nas coisas, a gente indo, saindo sozinha, tomando aquele cafezinho, a gente indo no cinema sozinha, a gente tentando fazer as coisas sozinha, porque no começo a gente vai falar assim, nossa, todo mundo tá me olhando, nossa, como é estranho, né? Todo mundo tá acompanhado, a gente aqui sozinho, mas não é assim. Porque a gente tem que gostar da nossa companhia. E eu gosto da minha companhia. Tem dia que eu quero ficar sozinha. Que sozinha me faz bem, sozinha me faz refletir. Sozinha eu consigo pensar melhor sobre as coisas que eu quero, as coisas que eu não quero. Para vocês verem, quando eu casei, eu tinha medo de dormir sozinha. Eu morria de medo, eu não conseguia ficar sozinha numa casa. E isso daí depois eu fui perdendo, sabe? Eu fui criando coragem, eu fui, sabe, assim, sendo uma pessoa assim corajosa. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar esse medo de ficar sozinha. E uma vez eu queria ir de Cuiabá a Campinas, na casa da minha mãe, né? E é uma viagem super longa. E o meu sonho era ir de avião. E eu ganhei essa passagem. Só que foi eu e meu filho de 10 anos. Só que eu era uma pessoa dona de casa, eu nunca tinha saído para nenhum lugar. E a gente foi. Eu só montei no avião e fui. E quando chegou em Ribeirão Preto, eles falaram que o teto de Campinas estava fechado, por causa que começou o temporal. Estava fechado, e falou que eles iam ter que parar em São Paulo. Depois de São Paulo, eu pegar outro voo. E assim, meu filho tinha 10 anos nessa época. Eu tive que me virar nos 30, porque quando eu cheguei para São Paulo, em São Paulo, e eu desci, é muito grande o aeroporto, muito grande, eu tive que sair, porque eu falo assim, gente, quem tem boca vai a Roma, tá? E eu saí e fui procurando. Aonde que era o guichê da TAM, onde que era o guichê da TAM, e cheguei no guichê da TAM e esperei o avião e chegou e foi tudo bem. Depois na volta também, na volta eu voltei e foi tudo certo, tudo bem. Então assim, a gente consegue se virar sozinha. A gente tem que tomar as nossas decisões. E quando eu me separei, eu me vi sozinha. Eu não sabia nada, né? E eu me separei, eu vim para minha cidade, onde eu tô, eu comprei casa, eu comprei carro, meu carro quebrava, eu tinha que levar no mecânico. Então era tudo eu que fazia. Não tinha ninguém por mim, sabe? Porque assim, nessas horas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nessas horas, você tem que ser você por você, porque você não vai encontrar ninguém. E você também não vai ficar ali pedindo favor toda hora para a pessoa. Ai, faz favor para mim, faz isso, faz aquilo. Não, você tem que aprender a se virar sozinha, você tem que aprender a ser sozinha. E sozinha você vai ver assim que é muito gratificante você conseguir fazer as coisas sozinha.
sabe? Você tomar suas próprias decisões, você falar assim, não, eu fiz isso, mas eu fiz sozinha, eu consegui fazer. Para vocês verem, até chuveiro eu troquei, porque assim, se eu pagasse, ia ser muito caro, né? Tudo assim que quebrava na minha casa, eu pagava e ficava caro, e era uma época que eu não tinha o dinheiro. E eu fui na loja, eu comprei o chuveiro, e o cara perguntou assim para mim, mas quem vai trocar chuveiro para você? Eu falei assim, quem vai trocar? Eu mesmo. Ele até deu risada, né? Que eu ia trocar o chuveiro. E eu cheguei em casa, eu troquei esse chuveiro. Eu fui olhando o manual, eu falei, eu não sou burra. E eu vou trocar esse chuveiro, porque eu falo assim, quando você tá sozinha, o povo tá cagando e andando por você. Estão cagando e andando. É você por você e Deus. Você só conta com Deus. E você ali se rastejando, você lutando na sua vida. Quando você toma suas decisões sozinha, sem depender das pessoas, você começa a ficar mais forte, você começa a ficar mais independente, você fala assim, eu fiz isso, mesmo que não deu certo, só que foi um aprendizado. Você fala assim, não deu certo, mas foi um aprendizado para mim, porque eu fiz sozinha. Então, gente, isso que eu falo assim para as pessoas que perguntam para mim, mas você não tem medo? Você não tem. Hoje eu tenho um namorado, mas mesmo que eu não tivesse um namorado, eu não tenho medo. Sabe, eu não tenho medo de ficar na minha casa sozinha, eu não tenho medo de comprar as coisas sozinha, de fazer as coisas sozinha, de fazer até coisas que homens faz. Eu não tenho mais medo. Sabe, se eu chega à noite, eu posso assistir até um filme de terror que eu morria de medo, eu vou fechar, apagar a luz e fechar a porta, apagar a luz e dormir e tudo bem. Eu não tenho mais esse medo. Isso, assim, para mim saiu do meu coração. Então, assim, é, é muito importante isso, sabe? É muito importante mesmo para o nosso crescimento. E lidar, assim, com um sentimento de solidão é muito importante, sabe? Sem a gente precisar ficar, assim, esperando a validação do outro. Sem a gente precisar ficar, assim, esperando que o outro aceite. A gente tomar as nossas próprias decisões. A gente ser capaz. A gente, assim, olhar depois para trás e se orgulhar daquilo que a gente era e o que a gente se tornou hoje. Então isso é muito importante, sabe? Isso assim faz a gente refletir muito. E eu acho que é nessa hora que a gente começa a perder o medo, quando a gente começa a falar assim, que eu sou capaz, sabe? Eu sou capaz de ir ali comer um lanche sozinha, eu sou capaz de ir ali naquela lanchonete tomar um suco sozinha, porque eu falo assim, gente, a nossa vida, ela é finita, ela não é infinita. Um dia ela vai acabar. E se você ficar esperando só pelas pessoas, eu vou fazer uma viagem, mas eu tenho que esperar fulana de tal, o dia que ela tiver, o dia que ela puder, para ela ir junto comigo. A gente não vai para nenhum lugar. Então, se você tiver que ir fazer uma viagem, vá sozinha, compra sua passagem e vá. Aproveite a sua solitude, aproveita você, sabe? A melhor coisa que tem é a gente nos aproveitar, sabe? A gente viver com a gente mesmo. A gente tem que encarar os nossos momentos sozinhos para a gente melhorar, sabe? Para a gente agarrar nossas oportunidades, para nós recarregar nossas energias. Que às vezes a gente está tão assim para baixo e a nossa solitude faz a gente pensar mais, sabe assim, refletir melhor, porque é duro a gente também viver só na validação do outro, a gente tem que esperar pelo outro validar o que a gente precisa fazer, e não, a gente pode se validar, a gente vai fazer as coisas, a gente pode validar, e se der certo, bem, mas se não der, a gente tentou. E é isso que é o importante, é a gente tentar fazer as coisas. A gente só não esperar pelo outro. Porque o outro não vai fazer pela gente o que a gente vai conseguir fazer pela gente. Então, gente, o que eu queria falar é sobre isso, sabe? Para você tirar esse medo do seu coração, para você tirar esse medo que não existe, sabe? A gente consegue fazer as coisas, a gente é capaz, é muito capaz de fazer. E a gente às vezes faz assim as coisas e a gente se orgulha do que a gente fez, porque a gente fez bem feito e não esperou pelo próximo, porque é duro tudo você ficar esperando. Então, gente,
vive com a sua solitude, goste da sua companhia, goste de você, sabe? Aquele dia que você tá ali naquela solitude, naquela solidão, vai ler um livro, vai assistir uma série, vai fazer uma caminhada, mas se aproxima mais de você, sabe? Do seu coração, que você vai ver que no final vai tudo dar certo. Então esse é o vídeo de hoje. Com amor, Rose.